Sejam bem-vindos, rapaziada. Hoje com o nosso amigo Saruê, a gente está fazendo um pouco o teste de áudio aí primeiro. Tem 5 minutinhos aí para a gente começar. Eu, eu quero agradecer a todos que estão participando das lives e tudo, que estão assistindo, que estão divulgando, entendeu? A conexão um pouco do Saruê tá ruim hoje. Ele está em Londres. Não é em Londres, está na Inglaterra e está morando por lá. Já já a gente vai ter esse bate-papo aí. Eu comecei e vim nessa caminhada, né? Acompanhando o Caio, né? O Caio, nessa altura, ele já trabalhava já numa lojinha de surf, né? Onde ele está hoje, até hoje, ele tem essa loja lá, no mesmo lugar, que é lá na Francisco Otaviano. Então, como eu fui levar esse convite para ele, acabei ficando no Rio de Janeiro. Fiquei lá no Rio de Janeiro e o Caio me ajudou muito nessa época, né? Então, eu treinava capoeira com o Caio, né? Treinava com ele lá no Rio e trabalhava com ele na loja. Ajudava ele na parte da recepção, da limpeza da loja, essas coisas. Aí depois eu conheci o Ties através do Caio, né? Conheci o Ties e nesse tempo eles resolveram fazer uma sociedade e abriram a loja junto. Então eles eram sócio, né? Eu era assistente do Caio e tinha o Anderson, que era assistente do Ties. Então ali a gente começou a trabalhar, eu como na recepção, né? Ajudando ali, limpava a loja, atendia. E foi uma coisa assim muito interessante, porque eu conhecia muita gente, né? Conheci muitos artistas, né? Na época conheci a Marina, tatuou com o Caio. É, Nessa galeria também, na época, tinha tipo uma lanchonete que as meninas do vôlei abriram lá, que era a Jaqueline, a Vera Morsa, entendeu? O pessoal do Jiu-Jitsu, Malibu. Então, todo mundo, porque era no arpoador ali, então era o foco ali da Era o coisa, pico. sabe? Era o pico. Era o pico tudo ali, entendeu? O Petit, eu tive o privilégio de ver o Caio tatuando o Petit, né, o menino do Rio, e, e muita coisa, cara, muita coisa rolou lá nessa época. E foi assim, eu não tenho uma lembrança assim de quanto tempo foi, né, mas rolou muito tempo, então muita coisa engraçada. A gente recebeu um navio da América, entendeu? Um navio americano que estava em exercício na época e passou pelo Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro ficou infestado de marinheiro americano e a loja ficou cheia, cara. Aquilo ali, rapaz, era uma coisa muito interessante, sabe? Muito interessante porque aquilo começou a mexer comigo, sabe? Eu que já vinha do mundo da capoeira e comecei a entrar no mundo da tatuagem e eu fui me apaixonando por aquilo que aquilo acabou tomando conta de mim. Que nesse caminho aí eu já comecei a desenhar, comecei a fazer meus desenhos e eles também orientando, entendeu? E às vezes, né? Às vezes eu fazia amigos e tatuava escondido, entendeu? Aí o Caio chegava assim, pô, sabe, eu fiquei sabendo aí, um cara me falou lá em Ipanema que tem um cara tatuando aqui na galeria. Você sabe de alguma coisa disso? Eu falei, pô, não, cara, não sei de nada. Mas era eu que era na escondida lá, tatuando a galera. Mas foi bom, depois de um tempo, eles resolveram acabar com a sociedade, né? E cada um foi para um lado. O Chess foi para um lado e o Caio falou assim, pô, Saro, é o seguinte, eu vou fechar, eu tô aqui na loja, mas eu não vou poder ficar contigo, entendeu? E de repente acho que você vai ter que voltar para São Paulo, né? Aí eu falei, não, Caio, tudo bem, beleza e tal. E depois eu recebi uma oferta do Ties.
o Thiago falou assim para mim, Saruê, é o seguinte, eu vou abrir uma outra loja e se você quiser vir trabalhar comigo, você está convidado. Olha que legal. E aí, olha que legal. Aí me chamar que eu vou, né? Aí eu já estava colado com o Thies. Já estava colado com o Thies. Aí esse tempo a gente trabalhou um tempo na casa da avó dele, que era lá na Marquês de Abrantes. E depois, logo depois de uns meses, ele já conseguiu abrir a loja. Não, a loja dele já estava já em reforma já. A loja já estava em reforma, que era o sogro dele, o pai da Gina, que tava fazendo os lances da loja, a bancada, aquela coisa toda, e eu acompanhando aquilo tudo. Então, aí mudou mais ainda, né? Porque eu fui trabalhar com o Hell Angel, entendeu? Então, quando eu fui trabalhar com o Thies, então, eu vi outro mundo da tatuagem, Você sabe? vivia um perfil antes do pico da cidade, ambiente mais underground. Exatamente. Então, era aquela coisa, era sexo, droga e rock and roll, entendeu? Era festa todo dia, visitas de vários tatuadores. Eu lembro que a gente recebeu a visita do Jonathan Shaw, entendeu? O Jonathan Shaw chegou lá, então eu fiquei muito impressionado porque ele tinha um bold suite grandão, entendeu? E ele tinha um piercing, tinha 2 piercings assim no peito que a gente nunca viu para a época, 1970 não, era 1980, 82, 83. Então, quando eu vi a tatuagem do Jonathan Shaw, aquela tatuagem do Greg Irons que ele tinha, aquilo ali a gente ouvia falar muito, né? Greg Irons, Chris DeGreek, Spide Webber, Hank Punk. E aquilo me fascinava demais, sabe? Eu ficava assim e foi tomando e foi indo, entendeu? E foi muito interessante porque a gente fazia muita amizade, né, com os clientes, né? Você sabe que nessa caminhada a gente não faz só tatuagem, por onde a gente passa, a gente faz aquela amizade, faz aquela família, né? Exato. Hoje então eu falo com pessoas hoje de Recife, de Fortaleza, né? Que eu também por onde passei também, entendeu? E foi indo, né? Sim, aí nessa época que eu estava com o Thies, foi a época do primeiro Rock in Rio. O primeiro Rock in Rio, que foi em 85, né? Mais ou menos isso. E o molecão assim pela Globo. Então, cara, ali, olha, era muito interessante, cara, porque era muito gringo, a gente tatuava, entendeu? Nessa época também chegou o Jonathan Shaw, chegou a Morbella, chegou a Louise, o Tony também, o pessoal da Holanda, entendeu? Então, a gente começava a ver uns trabalhos diferentes, os trabalhos do Hank Punk, os trabalhos sombreados dele, que ficava assim impressionado. O Luiz Segato tinha uma caveira que o Hank Punk tinha aqui atrás, assim, no tríceps, grandona. Eu olhava aquela caveira, eu falei, caralho, porra, demais. E foi, né? E foi indo, foi nessa caminhada. A gente recebia muita visita do pessoal lá da Tatuiú, né? Recebia a visita na época, tinha uma garota que era recepcionista lá, que era a Marcinha, e a Marcinha, uma vez foi a Marcinha Luiz Inácio, foi o Inácio da Glória, né? E acho que não sei se foi o Luiz também foi. Eu sei que sempre a gente estava recebendo visita do pessoal da Tatuiú. Olha que legal. Então, foi nessa época que eu conheci o pessoal da Tatuiú, conheci o Fred, entendeu? Quando o Marco chegava da Europa, então o Caio, o Thies e o Jorge Davis já iam logo para São Paulo, porque tinha novidade. Era material, era desenho, entendeu? E a gente ia direto. E como eu já morava lá em Pinheiros, morava ali na Vila Madalena, ali, só que eu conhecia, mas não tinha aquele contato. Então, quando eu já voltei lá com eles, eu voltava com eles para lá, né? Porque eu aproveitava e ia visitar minha mãe, e a gente marcava, né? Vamos marcar lá no Tatuiú, tal hora. Então o Thies e o Caio saíam para fazer compras no centro da cidade,
E eu, da minha casa lá, já ia direto para Tatuiú. Que legal. Chegava lá. Que legal. Como eu já conhecia o pessoal, eu chegava lá, falava já com o Fred, então eu tinha um acesso a entrar lá dentro, onde o pessoal tatuava. E isso que era difícil, entendeu? Era uma coisa. Eu tá ali dentro, o Marco quando chegou da. Não sei se lembra se foi da Holanda ou foi daqui da Inglaterra, ele levou um material que eram umas tintas, que eram umas tintas cheirosas, entendeu? Os tubos da tinta eram uns tubão enorme assim, que tinha, as tintas tinham um cheiro de água de rosa. Vai falando Sabe? que Então, vai falando que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá? Então, aí as coisas foram indo, né? E eu vendo aqueles trabalhos, vendo o pessoal trabalhando também, e aquilo foi tudo me incentivando bastante, né? Me incentivando muito. E como eu reparei, eu já estava já no mundo da tatuagem, né? Já estava já. Então, aí esse tempo depois a gente voltou para o Rio de Janeiro, né? Continuou a vida. E depois de um tempo, eu resolvi. Exatamente, um tubão assim. Exatamente. Isso mesmo. Olha aí, ó. Com essa assinatura. Olha só. Perfeito. Do Mickey perfeito. mesmo. Do Mickey, Mick Sharps, Do próprio Mickey. E olha só. E isso, aí foi, né? Aí eu já estava já com uma base de tatuagem, né? E aí o Tchê chegou para mim e falou assim, Saruê, já tinha muito tempo já que trabalhava com ele e tal. Aí ele chegou para mim e falou assim, Saruê, tá na hora de você botar o pé na estrada. Aí eu falei assim, você acha que eu estou preparado mesmo, Tchê? Ele falou, você está preparado e vai em frente. Aí foi, na época do Rock in Rio, como eu estava recebendo muitos clientes, foi aí que eu conheci duas pessoas muito importantes que começou a mudar a minha vida, que foi o Caramelo de Olinda e o Souzinha lá de Olinda. Aí eles me convidaram para ir para lá, para Olinda, tatuar a galera. Eu falei, irmão, eu vou. Me dá um endereço que eu vou bater lá, brother. E aí eu peguei minhas coisas, peguei minha bagagem, minha maleta e fui para Olinda. Fui para Olinda, fiquei na casa dele, tatuava lá na casa dele. Depois de um tempo, aluguei uma loja, né? E como eu já tinha já aquela base, que eu chegava na loja do Caio, na loja do Marco, já via que eram os quadros tudo organizado. Eu já tinha já um curso completo na minha cabeça de como ser um tatuador. Aí, o que eu fiz? Eu já trabalhava lá, comecei a tatuar a galera de Olinda, juntei uma grana e montei a loja. Montei a loja e foi muito legal porque como eu já tinha já amizade com o pessoal da Tatuiú, com o Luiz, com o Fred, então às vezes eu ia lá para São Paulo e passava lá na Tatuiú. Aí teve uma vez que eu convidei o Fred para passar um tempo comigo lá em Olinda. Aí o Fred foi e era muito legal porque quando o Fred ia para lá, o Fred levava muito material legal. Então, eram os desenhos muito interessantes, eram os desenhos do Mike Maloney, desenhos do Maurício. Ele levava uns desenhos que eu ficava assim, caralho, meu Deus do céu. E sem dizer o material que ele levava também, né? E ver ele trabalhando também, né? Então, o Fred foi também muito importante para mim também, que eu convivi muito com o Fred, entendeu? Convivi muito com o Fred e curtimos pra caramba lá em Olinda. Recebi a visita do Luiz Segato também. Na época ele era casado com a Jacira, entendeu? Aí depois também foi a Luíse foi lá, entendeu? Teve um tempo lá na loja comigo também, entendeu? Então foi assim, eu fui assim muito privilegiado nessa questão de conhecer o pessoal, porque eu morava num lugar muito bonito, que era Olinda, né? Olinda é um paraíso até hoje, né? Então, isso ajudava, né? O pessoal
que vinha de conhecer o Brasil, ali já era passagem certa. O Lucas também, o Luca, lá da Itália, teve lá na minha loja, entendeu? Então eu fiz uma amizade assim muito grande com o Luca pessoal, Desciende. sabe? Então foi assim muito interessante. Aí depois me casei, né? Me casei com a minha esposa, nasceu meu primeiro filho. Foi lá que você conheceu. Como? Foi lá que você conheceu a Foi lá Valéria. que você conheceu a Valéria. Foi lá que conheci a Valéria, então. Conheci a Valéria. Foi legal porque quando eu conheci a Valéria, como eu estava namorando com a Valéria, foi na época que a Luíse teve lá, sabe? Então eu saí aí, eu, a Valéria, a Luíse, e tinha mais um brother lá que era fotógrafo, um fotógrafo muito famoso que estava com ela, estava viajando com ela nessa época. O cara fazia umas fotos das bandas de rock, do Van Halen. Era um cara muito conceituado. Então a gente saía para fazer um turismo, sentamos, conversamos, batemos papo, eu perguntava do Henk, ela falava assim, pô, o Henk Punk agora tá muito concentrado no livro dele, ele estava fazendo o livro dele ainda, né? Aquele livro dele, ele estava concentrado no livro. Então, foi massa pra caramba. E depois de um tempo, e foi caminhando, né? Eu acabei, a Valéria, o Rodrigo já tinha nascido, o meu filho, meu primeiro filho, e a Valéria ficou grávida do Caio, né? Olha lá. Yes! Só que foi aquele pequenininho, aquele livro pequenininho. O menor? Né? O menor! É o pequenininho, tá aqui. É, o pequenininho. Eu também tenho ele ali, Então, aí foi, né? Aí eu voltei para São Paulo, entendeu? Aí as coisas começaram a mudar na minha vida, né? Eu tive que voltar para São Paulo, passei um tempo em São Paulo, entendeu? Aí eu não tinha trabalho, aí comecei a correr as lojas lá em São Paulo, fui lá no Polaco, fui lá na galeria, também conheci muita gente na galeria do rock também, conheci o Tita, conheci o Tato, porra, muita gente, cara, muita gente legal. A conexão dele lá em Londres hoje está muito ruim, cara. Coitado. Tá foda. Bora, Saru! Saruê! Ou é a minha conexão, gente? É a do Saru. Caiu aí, cortou um bocadão aí. Eu não sei. Alô, alô? Acho que Foi na parte que eu estava falando que eu tinha... Tá ouvindo? Tá ouvindo, perfeito? Tô. Perfeito, até melhorou o áudio. Aí foi quando eu estava trabalhando lá, o Ledes me deu uma força lá e tal. Ele falou, sabe, é o seguinte, como é inverno, cara, se você arrumar um pessoal para você trazer para tatuar, sem problema, pode trazer, entendeu? Na época, ele estava com a loja lá na Benedito Calixto, lá em frente ao Calvário, né, lá na Henrique Schalma, lá em cima. E fiquei lá, na altura, quem era o assistente dele era o Jairão, né? O Jairão também, muito gente boa também, cara, gente finíssima, meu amigão mesmo, um abração, Jairão. Então, dali começou, né? Dali, aí eu voltei, o Caio nasceu em São Paulo, né? Quando o Caio nasceu, eu voltei de novo para Recife. Eu voltei para Recife e depois fui para Fortaleza. Entendeu? Abri minha outra loja em Fortaleza. Sabe? Passei um tempo em Fortaleza, fiz um trabalho. Você chegou aí para a conversão tanto da primeira, que foi feita pelo Rian, pelo Ryan, lá na Bahia, ou não? Ou você foi só, ou você também não foi, ou foi para a Convenção Internacional de São Paulo organizada pelo Marco? Você foi nas duas, não foi? Não, eu não fui, porque assim, eu tinha, nessa época, como eu estava lá no Nordeste, entendeu? Eu não tive condições de ir, né? Eu não tive condições de ir, mas eu acompanhei todo o processo, entendeu?
acompanhei tudo direitinho. Meu pai também sempre mandava algumas coisas para mim do jornal que saía lá em São Paulo. Então eu não participei da convenção, entendeu? Não cheguei a participar. E depois, de Fortaleza, cara, fiz um trabalho lá em Fortaleza, muito, muito legal também. E de Fortaleza eu fui para Portugal. Aí foi quando você Sabe? migrou para Portugal. Foi quando a gente se encontrou lá em Portugal. Mas você foi, Entendeu? Aí de Portugal, que levou para lá, para Portugal? não entendi. Quem foi que te levou para Portugal? Quem foi que você foi pelo Celso, falecido pelo Celso? Então, o Celso, eu conheci ele em Fortaleza, né? Conheci o Celso lá em Fortaleza e eu já estava com uma loja lá na galeria do Rock, lá em Fortaleza, e ele foi me visitar, né? Como ele tinha passado um tempo lá, ele já estava lá em Portugal, né? Mas parece que a mãe dele morava lá, ele foi fazer uma visita para a mãe, e ele ficou sabendo da minha loja que tinha lá e foi me visitar, me visitou, me levou uns livros, me levou uns presentes e tal. Eu falei, pô, legal, fiquei impressionado, me convidou para ir lá, encontrar com ele num lugar lá na praia e tal. A gente fez uma amizade, né? Fez uma amizade. Ele falou assim, Saruê, é o seguinte, minha casa está aberta para você, se você quiser, você pode ir lá para Portugal e ficar comigo lá, tatuando lá, que vai nessa época de abril ou março, acho que era abril, que era a melhor época, que estava chegando mais próximo do verão e tinha mais trabalho. Aí eu realmente... Mas quando você foi, você não já tinha os dois filhos? O Caio e o Rodrigo? Eu deixei o Caio e o Rodrigo e a Valéria em Fortaleza e fui para Portugal. E você ficou quanto tempo longe deles nessa época aí? Cara, eu fiquei quase 5 anos longe deles. Que eu lembro de uma promessa que você tinha feito lá, que você só ia andar de preto, ou com colete, alguma coisa assim, ou não sei se isso é lenda. Mas é isso mesmo. Enquanto eles não chegassem. E eu tive a felicidade de ver eles chegando lá, né? Eu sou um dos poucos que viu eles chegando lá. Eu vi a sua felicidade, a mudança que foi. Eu lembro dos moleques chegando pequenininho lá, né, cara? Exatamente, foi. Então foi uma fase muito difícil lá, porque eu estava ilegal ainda em Portugal, né? Eu cheguei em Portugal em abril, e de abril até dezembro eu consegui juntar uma grana e comprar a passagem deles para eles irem para lá. Mas só que, como eu estava ilegal e teve o problema do atentado das Torres Gêmeas, aquilo lá ficou tudo fechado, entendeu? E aconteceu o quê? Quando a Valéria foi para lá com os meninos, eles foram deportados, porque eu estava ilegal. Caramba, eu lembro dessa história, assim. Você lembra, né? Então, aí foi muito complicado, porque, aí desabou tudo, mas aí eu tive que continuar, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E eu já estava já com a minha loja lá, né? A gente se encontrou lá também e foi muito legal. Eu tive um apoio muito grande dos tatuadores portugueses, né? Eu tive um apoio muito grande lá, porque quando eu cheguei em Portugal, a gente fundou lá a Associação dos Tatuadores de Portugal. Então, se reuniu todos os tatuadores. Acho que você estava nessa época, não sei, ou estava chegando. Foi logo assim quando eu cheguei, porque quando eu cheguei nesse período lá de Portugal, o Celso tinha acabado de ser preso. Nesse exato momento, naquele período, ele tinha acabado de ser preso pelos... Não vamos comentar aqui o que ele fez, a situação toda. E o mercado da tatuagem em Portugal estava muito bagunçado e ainda mais para brasileiro, porque o cara era brasileiro e tatuador. E aí eu cheguei logo no período. E os tatuadores de Portugal naquele momento não queriam ver a gente nem pintado de ouro, né, cara? Os caras queriam ver a gente... pro outro lado, né, cara? Quando eu cheguei lá em Portugal, cara, eu fiquei impressionado porque eu tive uma recepção assim muito calorosa de todo mundo, cara. Eu fiquei impressionado porque fui conhecendo o pessoal aos poucos, entendeu? E daqui a pouco criou uma identificação assim
eu, Fontinha, a Natasha, Chico. o Paulinho, exatamente, o Paulinho, a Suzana. Pô, então eu conheci muitos tatuadores lá, sabe? Então eu criei assim uma amizade muito legal com o pessoal lá, Eu, sabe? Então, eu fui muito bem recebido lá na época pelo Zé, o Zé da Triparte, a Miriam, é, a Miriam, porque até então, naquela época lá em Portugal, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Já exatamente. 20 anos atrás, né, cara? Passa rápido pra caralho, né, velho? E É mesmo, né? Não é brincadeira não, cara. naquele momento ali, o Zé e a Miriam foram falar, bicho, aqui até para comprar equipamento precisa de autorização, precisa comprovar que é tatuador. Peraí, deixa ele voltar. É, E aí o Zé falou, para comprar equipamento aqui precisa de você comprovar que é tatuador e tudo, mas aí eu mostrei para ele. Só que eu também tinha um lado da galera da banda do rock and roll, que era o Pernão, o pessoal ali que era muito ligado ao rockabilly, a família rockabilly. a Dereca aí, Dereca! Aí, Dereca, é nós. O Dereca é de Fortaleza aí, ó. O Dereca foi me visitar lá em Portugal, ficou lá em casa, porra. O Dereca ficou lá em casa. É, né? O Dereca foi lá, esse cachorro aí, ó. Ele é o animal. Foi. Animal! Os dois foram pro Boom Festival lá, né? E aí, Pois é, cara. então, chegou nesse período lá, a Miriam e eu posso falar muito bem do Fontinha também. O Fontinha, ele só falou o seguinte, pô, cara, não vai dar pra você trampar aqui porque brasileiro tá com o filme queimado e tal, bababá. Aí eu, beleza. E aí, o meu professor de jiu-jitsu, Sandro Bala, que você conhece muito bem, o Sandro, Então, chegou e com falou, certeza. eu tenho para você aqui 3 clientes. Vem para cá que eu tenho 3 clientes. E eu tava em Oeiras, lá na margem sul eu tava na margem norte de Portugal, um pouco afastado. Peguei meu kitzinho, atravessei a ponte e ele falou: vamos ali antes que eu tenho que te apresentar um cara. E aí foi quando a gente chegou lá que eu te conheci, lá na cave, lá embaixo. É, E tava um cara cuidando da loja do Celso, que ainda não sabia se ele ia poder sair ou não, né? Tipo assim. E foi quando eu te conheci pessoalmente, foi nesse período. o Feijó, né? Era o Feijó, não era o Feijó? Feijó, feijó, É, feijó. o Feijó. E aí foi quando eu te conheci lá e a gente trocou muita ideia, a gente tinha muito amigo em comum. E pronto, e aí virou uma amizade, tipo assim. E aí você sabe de toda a história que aconteceu lá em Portugal, que com certeza em algum momento eu vou contar na live aqui, mas hoje a live não é minha. A live é sua, das suas histórias aqui. Eu não tenho que ficar com Muito obrigado. histórias aqui. As minhas são gigantescas assim também, mas são muito recentes, é muito pra cá. A sua que é lá do passado, que é o que a galera quer saber, que a galera quer entender, assim. A tatuagem, nessa época que você migrou, antes da imigração, lá em Fortaleza, existia outro tatuador que estava na cidade que não tinha contato com o Luke, por exemplo, que aprendeu ali sozinho, que conseguiu as coisas sozinho. Como é que estava assim, esse período lá em Fortaleza e em Recife? Porque eu gosto muito da história do Nordeste, entendeu? Meus pais são nordestinos, eu sou brasiliense, mas eu sou muito ligado à história da tatuagem quando vem lá do Nordeste brasileiro, porque ela foge dessa ramificação. Você se enquadra dentro da ramificação do Luke. Você é um tatuador que veio do Caio, que querendo ou não é ligado ao Luke, é ligado àquele pessoal. Só que aí você chegou no Nordeste brasileiro, que tinha uma outra ramificação. Como é que era isso lá? Bom, quando eu cheguei em Recife, foi interessante porque eu ouvi falar do Caveira. Não sei se Esse você conheceu o Caveira. cara, Caveira, esse cara tá aqui, ó. Já tá aqui na minha lista aqui. É a terceira pessoa que eu ouço falar desse cara e eu não consigo nada, nenhuma informação dele. Para você ter uma ideia, vê só como o mundo é pequeno. O Caveira eu conheci no Rio de Janeiro, ele fazia vitrine de loja de surf, o Caveira. Entendeu? E o Caveira era louco, ele já era um senhor de idade já, que já tinha viajado para a América. Ele era muito louco, o Caveira, entendeu? E quando me falaram do Caveira,
Eu falei, pô, será que é o Caveira do Rio de Janeiro? E quando eu for lá, quando eu fui conhecer, era exatamente o Caveira Que também que tinha estava lá. do Rio de Janeiro para lá. É. Aí tava o Caveira estava tatuando lá também, tatuava em Recife, então era eu em Olinda, o Caveira em Recife, e tinha o Valdélio, que era em Boa Viagem. Valdélio. Só era a gente, que eu lembre, entendeu? E aí depois, a gente ficou sabendo que o Caveira teve um problema lá com... Ele acabou sendo assassinado, né? Assassinaram ele, entendeu? E aquela coisa e tal, e foi indo, né? E foi indo. E já em Fortaleza, quando eu cheguei em Fortaleza, eu conheci, já tinha 2 tatuadores que eram muito famosos lá, que era o Juan Eros, e era o outro, o Juan e o outro, eu não lembro qual era o nome dele, cara. Era um que era, como que era? Ricardo, acho que era Ricardo. Era o Ricardo, que eram os mais antigos lá, eram eles, né? Então, o Juan, na época, ele chegou a fazer uma convenção, me convidou, aí foi o Binga, aí o Binga eu já encontrava com ele lá na loja do Ties, entendeu? Ele ia lá da Bahia comprar material lá com o Ties, ia comprar não, ele visitava e perguntava, tem alguma coisa assim e tal, como tinha. Aí eu tinha umas tintas na época para vender, sabe? Que eu tinha umas tintas lá, que eu fazia um business ali na loja do Ties também, e aí o Ties falou assim, ó, o Saruê tem umas tintas aí e tal. Aí eu vendi umas tintas pro Binga também, sabe? E aí ele já fez amizade e se encontramos lá em Fortaleza quando o Juan fez a primeira convenção de tatuagem lá em Fortaleza. Isso aí já é bem mais para cá. Já bem mais para cá. Aí foi o Binga, foi a Cláudia Macá, foi... Ricardo tá quem mais? O Ricardo Tatu Time 2 foi, que eu lembro dessa. De novo que eu não entendi. O Ricardo, do Tatu Time 2, que no começo eles eram sócio do Tuca, do pessoal, era tudo uma loja. Aí depois eles segregaram, separaram. Acho que deve ter sido mais uma coisa mais ou menos assim. Então foi muito interessante. O Marcos de Aracaju. O Marquinho é meu amigaço. O Marcos de Aracaju. O Marcos de Aracaju, exatamente, era isso mesmo, esqueci dele, cara. Tá? Eu sei que tinha mais um cara e era esse cara. O Marquinho parou de tatuar, hoje ele vive parece de uma horta orgânica, entendeu? Ele foi pra roça, só gosta das motos, do rock and roll, mas ele cansou um pouco de lidar com gente, assim. Marquinho é sangue bom demais. O Serginho Sakurai, meu grande amigo lá de São Paulo, tá perguntando que máquina que você usava nessa época. E se já existia um sonho de consumo de material. Se você já tinha alguma visão, pô, eu quero tal material. Bom, então vou voltar um pouco né, no lance das máquinas, que era o seguinte. Quando eu estava já com o Caio lá, o Caio, ele e o Ties, eles trabalhavam com uma máquina, um Brau. Você lembra o Brau? A famosa Brau. Então, eles nem maquininha, aquelas maquininhas de bobina, eles tinham. O Caio preparava aquele Brau, cara, ele colocava Durapox, cara, ele fazia uma gambiarra aquilo ali, mano, que, eu não sei como... E o barulho que ele fazia, cara, eu falava assim, pô, cara, a máquina faz um pouco de barulho, né? Aí ele falava assim, pô, barulho? Você precisa ver a de bobina. Como é que faz barulho, sabe? Porque ele já tinha conhecido a do Luke já. Ele já tinha visto o Luke trabalhar e viu que as máquinas do Luke era tudo nervosa, né? Então, ali começou. Nessa época que eu já estava já em Recife, eu já tinha já o acesso. Aí começou a aparecer as máquinas. Já tinha a National, né? Você já comprava máquinas na National. As minhas primeiras maquininhas. A minha primeira máquina eu ganhei do Carlinhos Tatu, lá do Leblon.
Olha, Carlinhos me deu, essa Carlinhos me deu, cara, eu falei com ele. Carlinhos, Ele tá afim. Carlinhos muito boa demais. Ele me deu uma maquininha, depois ganhei uma do Ties. O Ties me deu uma também, que era a baianinha, você lembra as baianinhas que o Biga fazia? Não sei se Lembro. você lembra. Então, aí eu trabalhei muitos anos com uma baianinha. Aí comprei um material na National, comprei máquina, eram umas maquininhas do Bob Shaw, entendeu? Do Bob Shaw e do outro, eu não lembro quem era o outro. Era dois desenhos de duas máquinas, dois chassis diferentes. Então, eu trabalhava com aquelas máquinas, né? Então, o material era... Eu já sabia onde buscava o material, né? Que era na National, né? Então, e era tudo em dólares, né? Que a gente comprava, era difícil, cara. Você lembra de Agulhas. colocar o dinheiro no carbono, dentro do envelope, dólar dentro do carbono, com o pedido, Exatamente, mandava via correio e ia para a igreja. Logo na sequência, fazer uma oração e rezar exatamente. para chegar lá nos Estados Unidos e rezar para eles mandarem também de volta, né? Pois é, foi o meu processo, cara. Até hoje eu tenho um diploma aqui do Bob Shaw, mano. Eu tenho um diploma do Bob Shaw aqui. Vou até pegar aqui pra você dar uma olhada. Vai fundo, vai fundo. Isso dá pra ver. Dá, Deixa eu acender aqui a luz. tudo, cara. Lindíssimo. Eu acho esse um dos mais bonitos que tem. Olha que lindo da National. Que lindíssimo. 85 o Gajoel, tá vendo? Que lindo, cara. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Então isso foi muita. Quando eu chegava em cima. E quando chegava o material, para você buscar na alfândega. O Ryan tá falando que, me perdoe, as máquinas eram de Magá. Não entendi. Eu acho que alguém fazia. Era o Magá, a do Binga, era o Magá que fazia as máquinas. Era o Magá que fazia. Exatamente. O Magá É o Magá. pro Binga. É. Era mesmo. Ele que tinha um anúnciozinho depois Era o Magá, dos anúncios. Luiz! Aí, Luiz, olha o Lu aí. Tá É nóis, Lu. tá a galera toda aí. Abração, irmão. Boas lembranças tem do Luiz, Márcio. Muito, muito boas lembranças. O Luiz é sangue bom, sempre me recebeu muito bem. Eu chegava na Tatuiú, era sempre muito bem recebido. Cara, eu ficava impressionado que isso me dava um incentivo, cara, para mim continuar na caminhada, sabe? Que era impressionante, sabe? Era uma coisa assim muito, muito interessante. E depois, ainda a última vez que eu tive com o Luiz, ele estava lá na Alameda, na Alameda em Itu, que era a Tatuiú que o Marco tinha abrido lá perto do Estudo do Coração. Entendeu? Que era uma loja muito chique, muito bacana. Foi lá que eu encontrei o Luiz. Foi a última vez. Daquele tempo ali, ele já estava indo para a América, né? Ele já estava indo para a América. A gente vai ter a honra dentro de alguns dias de estar, vou anunciar já aqui, que o meu amigo nosso aí. A Baianinha vai participar aqui dessas lives aqui e a gente vai ter a honra de ter esse bate-papo, cara, de amigo, assim, porque essa é a ideia, esse é o projeto, entendeu? Da gente ter amigos conversando e falando sobre tatus, falando da nossa vida, a história da tatuagem que eu coloco, que eu fixo no nome desse nosso projeto, é exatamente isso. A história da tatuagem. No Brasil, vida de tatuador. Eu não quero ficar contando a historinha. Primeiro, era uma vez a bananinha que foi plantada lá atrás, que não sei o quê. Não, velho. Eu quero ouvir a história. É a terceira pessoa que me fala do Caveira, que tinha a história do Caveira. Aí, eu nunca tinha conseguido. Juan, pra mim, cara, eu lembro do Juan, um dos trabalhos que ele fez, que ele tatuou, acho que a esposa dele, Mozart, nas costas, que ele apresentou na convenção, numa dessas convenções, e aquilo ali eu achei lindíssimo, porque ele foi um dos primeiros artistas que vinha quebrando as vertentes de neguinho fazer o mesmo estilo de tatuagem. Quem ia tatuar Mozart? Hoje em dia você vê a molecada aí tatuando várias personalidades e tudo, mas naquela época não existia isso, cara. Entendeu? E aí, isso que eu quero contar aqui, isso que é o importante para nós aqui. O Juan, cara, eu fiz uma amizade muito legal com ele, porque
ele é um cara muito ambicioso, né? Ele tinha visões, ele batalhou para fazer a convenção, cara. Eu acompanhei a convenção que ele fez, cara, eu fiquei impressionado. Ele colocou outdoor na cidade, cara, outdoor enorme assim, cara, que eu ficava assim, meu Deus do céu, Foi porque nunca tinha visto aquilo. eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Eu estava aqui na capital, aqui, mas eu não tinha dinheiro. Eu ainda estava iniciando todo esse projeto todo. Claro, tinha alguns aninhos ali, mas eu não tinha grana. Viajar era muito caro antigamente, não era como hoje se tornou novamente, mas imagina naquela época, né, cara? Imagina naquela época. Eu acompanhei também muito cara que teve do meu lado ali, sabe? Então, o Dereca sempre colou comigo, o Dereca colou comigo. Na época ele fazia tatuagem na mão, sabe? E aí eu dei muita força para ele, assim, entendeu? Dereca, vai lá, vai em frente mesmo, acredita, sabe, mano? Vai lá. E ele sempre estava comigo. De repente, quando eu vi, o Dereca já fazia uns trabalhos de costa toda. Eu falei, caralho, porra! E fazia mesmo, já saía na Metalhead. Lembra da Metalhead? Lembro, primeira revista 1995, capa da Siang lá, assim, com a Siang lá, braço cruzado e tudo. E foi muito É. louco. Mano, a gente tem mais 5 minutinhos. O papo tá maravilhoso, o papo tá fantástico, mas eu não quero que caia a conexão, entendeu? Eu não quero que caia assim e corte no meio do nada. Eu queria que você me respondesse só qual o recado que você tem hoje para a galera da nova geração. Assim, o que você pode dizer para os tatuadores que estão assistindo aí, que de repente não conhecem a nossa história, estão passando a conhecer? O que você pode dizer assim para eles sobre o que é a tatuagem para o meu amigo Saruê? Bom, é o seguinte, eu fico feliz em falar porque meus dois filhos estão tatuando, o Rodrigo e o Caio estão tatuando e estão nesse fazendo o caminho aí, né? Eu sempre incentivo eles a preservar sempre a história e nunca esquecer dos pioneiros, entendeu? Eu sei que eles estão vivendo a época deles agora, o pessoal novo está vivendo a época dele, é uma época diferente da nossa. Hoje as coisas acontecem muito rápido, né? Então a gente está vendo a evolução da tatuagem em várias vertentes, em trabalhos incríveis, entendeu? Então, o pessoal que está vindo na caminhada aí agora é acreditar, fazer o trabalho com seriedade, entendeu? E, e acreditar mesmo, sabe? Acreditar e deixar as coisas acontecerem naturalmente, sabe? As coisas acontecem naturalmente, tá entendeu? Não adianta você forçar a barra, tá entendeu? E ficar visualizando coisas que de você querer ter nome, ser um cara famoso, sabe? Esquece isso, faz seu trabalho com amor, entendeu? Que tudo vem por consequência, né? Tudo vem por consequência. E dedicação, disciplina, né? Que isso que é o mais importante, porque a gente sabe que a gente chegou aqui até hoje é porque a gente teve disciplina, né? A gente levou a sério a coisa, né? Então, quando a gente leva a coisa a séria, com amor, né? Com propósito, a gente chega lá, sabe? A gente chega lá e acreditar mesmo, né? Acreditar que coisas melhores virão, né? Estamos passando por essa fase agora com essa parada, né? Essa parada louca que deu aí, que é uma coisa impressionante, que a gente fica assim, pensando muito, né? Nessa situação que estamos vivendo hoje, o mundo todo está vivendo, o mundo todo está parado, entendeu? Então eu acredito que ter muita fé, acreditar em Deus, né? Deus sempre em primeiro lugar, né? E visualizar. Você ter um pensamento positivo, visualizar, fazer a novela da felicidade na sua mente, entendeu? Sempre pensando positivo, que as coisas vão acontecendo, né? E, e viver do jeito mais natural possível. Mano, obrigado. Eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto de falar agradecido, mas
eu tenho que te agradecer como amigo, como pessoa, pelo. Porra, quando eu cheguei em Portugal, você foi um dos caras que mais me apoiou lá. Tipo, Pô, não me muito obrigado. apoiou nos momentos difíceis lá, que eu fui sacaneado por muitos. Mais uma vez, que a gente vive passando por isso, o tatuador vive passando por essa novela. Tu foi um dos caras que me estendeu a mão lá. Valéria, Pô, muito o obrigado. carinho da sua esposa, que a preocupação que ela tinha. Pô, e você, sua esposa tá bem, tá trabalhando, o menino, não sei o quê. Eu vi os seus filhos, o Rodrigo e o Caio, tatuei um deles, ainda tem que terminar até uma tatuagem deles, tatuei. É. E então, velho, obrigado, cara. Obrigado por Pô, muito obrigado. ter afofado Muito, o chão que eu piso aí da tatuagem. Se não fosse por vocês, por todos esses que estão na live aí, ó, por todos esses que realmente estão na live aí, ia ser muito mais difícil, porque vocês deram a cara a tapa, vocês enfrentaram muita coisa, e eu vou continuar nessa história aí sim, cara, de exaltar as pessoas enquanto elas ainda estão perto da gente, ainda podem ouvir isso sabendo que é verdade e não fazendo uma publicidade, não uma propaganda. Isso aqui é feito de coração, cara. é uma iniciativa muito positiva da sua parte, entendeu? E está resgatando essa história, porque se você não faz isso, Lico, ninguém fazia, entendeu? Nenhum tatuador fazia, mano, sabe? É foda. Parabéns. Você é o cara. Mano, velho, Vamos lá e vamos continuar. A estrada está aí, né? E tudo vai dar certo. Muito obrigado. vou encerrar aqui para acabar aí numa boa e daqui a pouco a gente fala aí novamente aí, mano. Vai lá, valeu, Dereca, valeu, Lico, valeu, Caio, Chase, Fred. Abração para todos aí, é nóis. Tamo junto. Sempre. Os Thank you so much.